Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que estiver a assistir a este vídeo. Cá estamos nós para vos apresentar mais uma vez o programa Em Cima do Acontecimento. O episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as missas em latim. A semana passada nós fizemos um vídeo sobre a desacralização da Igreja e a desacralização do sacerdócio e prometemos, tocando ao de leve nas missas em latim, que esta semana nós iríamos tocar mais profundamente nesse assunto, até porque é um assunto extremamente polémico e está na ordem do dia, é extremamente pertinente, tem uma atualidade muitíssimo grande e está no centro de toda a polémica entre o Papa Francisco e os tradicionalistas, entre os tradicionalistas e os liberais. Ora bem, então e o que é a missa em latim? A missa em latim é a missa de São Pio V. É, como os tradicionalistas gostam de dizer e de apresentar, a missa de sempre. A missa que a Igreja celebra há quase 2000 anos e que praticamente é imutável. A missa onde o homem não está no centro, quem está no centro é Deus, e onde o homem, na pessoa do sacerdote, oferece o sacrifício de Cristo por causa dos seus pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Portanto, é esta missa, a missa em latim, pela qual o Monsenhor Lefebvre se vai bater, vai lutar toda a sua vida até ao fim, com todas as suas forças, vai concentrar todas as suas energias e vai apostar todos os seus recursos. Porquê e para quê? Para a defender, para a preservar e para lhe dar continuidade. A missa em latim é, segundo o Monsenhor Lefebvre, a alma do catolicismo. É a alma do catolicismo verdadeiro e, nesse aspecto, para ele, a missa do Novus Ordo é uma missa protestante, por muitas e variadas razões. E é sobre isso que nós hoje vamos falar, sobre isso e sobre outras coisas que estão ligadas a isso, e eu vou passar já a palavra ao Mário. Então, boa tarde, bom dia, boa noite. A questão da missa de sempre, a missa que muitas vezes é dita irreformável, imutável, é uma missa, é uma celebração que vai, contrariamente à imagem que passam os tradicionalistas, é uma missa que vai ser reformada muitas vezes, que foi reorganizada como celebração litúrgica pelo Papa São Pio V, por uma questão de necessidade, a seguir à Reforma Protestante e no meio da Reforma Católica, para fazer face a dioceses que tinham perdido as suas liturgias próprias e que agora não tinham uma liturgia, e então o rito romano é-lhes oferecido para manterem a sua identidade católica, para manterem a fé católica e a vida cristã daquelas populações, nomeadamente na Alemanha, em várias regiões da Alemanha. Agora, não é verdade, vamos começar exatamente por aí, que a missa de São Pio V tenha sido imutável. A última pessoa a fazer reformas na missa em latim foi o Papa João XXIII, não é? Que reformas que ainda hoje são aceitas por todos os tradicionalistas. E não esqueçamos São Pio V, que acrescentou uma jaculatória no fim, Leão XIII, e por aí fora. Podíamos dar muitos exemplos. É verdade que no mundo ocidental o rito romano foi e é o critério da liturgia. É também verdade que nos últimos séculos também, e sobretudo no último século, no século XX, houve um declínio do espírito de oração. E esta é uma realidade com a qual as pessoas não se querem confrontar. E raramente nós ouvimos as pessoas dizerem isso. Não é? Aliás, até detratores, amigos e inimigos do Monsenhor Lefebvre, há uma coisa que lhe reconhecem, que ele era uma pessoa que orava continuamente. Ele dava a impressão de orar continuamente e de saber celebrar como poucos, não é? E isso diz muito daquilo que foi e que era também a crise que existia na Igreja nas vésperas do Vaticano II. Porque aquilo que acontece com a reestruturação da liturgia, a reforma da liturgia,
por parte do Papa Paulo VI também teve a ver com o facto da falta de um espírito de oração que tinha funcionalizado de tal modo a celebração da Eucaristia, que era dita muitas vezes a correr, escandalizava aqueles que serviam à missa, e por isso muita gente, entre os quais o Papa Paulo VI, pensaram que tinha que se fazer uma reforma da liturgia. Não há nada, vamos começar então pelo princípio, não há nada nos textos do Vaticano II que nos faça prever a existência de uma reforma absoluta, aquela reforma absoluta que vai acontecer no pós-Vaticano II, nomeadamente 3 ou 4 anos depois do Vaticano II. E não tem só a ver com a missa. Tem a ver com todos os sacramentos, do batismo à confirmação, da confirmação à unção dos doentes, da unção dos doentes ao matrimónio, até à Eucaristia. Provavelmente aquele que mais criou o problema foi a Eucaristia. E criou o problema e começámos pela língua. Não havia em texto algum do Vaticano II qualquer indicação que iríamos passar a ter a celebração da Eucaristia em vernáculo, nas diferentes línguas, português, inglês, francês, além daquelas partes que já eram, no tempo do Papa João XXIII, aconselhadas a serem ditas nas línguas vernáculas, ou seja, as leituras da missa. E nada fazia prever que iríamos ter uma refontalização, uma reformulação absoluta de todos os sacramentos, a começar pela Eucaristia, e que, além das outras reformas que também aconteceram e que são menos polémicas, normalmente são aceitas por todos, nomeadamente a liturgia das horas, a reforma do breviário. Nunca vi em lado nenhum uma polémica contra ela. Agora, a questão foi, passámos do latim para o vernáculo e a missa foi abreviada. Não só foi abreviada, como foi pensada para ser comunitária. Não só foi abreviada e pensada em termos comunitários, como foi também pensada de uma maneira que pudesse incluir toda a gente. O senhor arcebispo Aníbal Bugnini, quando apresentou o novo ritual aos superiores maiores das diferentes ordens religiosas em Roma e aos prefeitos dos diferentes dicastérios romanos, sublinhou o facto de que da missa tinham sido retiradas todas as coisas que podiam ser uma pedra de tropeço para os nossos irmãos protestantes. Pronto. E aqui começam os problemas de muitas pessoas, entre as quais o do Monsenhor Lefebvre, com o novo ritual. Pronto. Agora, o problema do novo ritual e das missas em latim tem sido, muitas vezes, obscurecido por um problema que se notam, aliás, problema esse que se nota, aliás, nos diferentes escritos do Monsenhor Lefebvre. É quando falamos da Eucaristia e daquilo que ele chama o caráter protestante do novo usordo, daquilo que ele chama o caráter herético de muitas das celebrações, quando nós vamos ver os textos onde ele, agora não me estou a referir à fraternidade de São Pio X, estou-me a referir aos textos onde ele apresenta exemplos concretos, pois os textos, nomeadamente no livro mais famoso dele, não é? Carta aos Católicos Perplexos, Carta aberta aos Católicos Perplexos, pois nós somos confrontados com toda a espécie de exageros, com toda a espécie de formulações, rituais, abusos, exatamente, que nada têm a ver com o ritual do Papa Paulo VI. Porque isto é importante dizer. É evidente que agora a Fraternidade de São Pio X vai apresentar outros pontos, vai dizer que, por exemplo, durante o ritual da ordenação não se dá isto, não se faz aquilo, mas isso são questões menores, porque a questão fundamental é que o Monsenhor Lefebvre nunca conseguiu apresentar nenhum texto do Papa Paulo VI como sendo um texto herético.
nenhum texto da missa. Ele pode discutir as intenções dos bispos, que eles dizem, que os outros dizem, etc. Isso é uma outra coisa, mas apresentar o caráter ritual, no caráter ritual, algo que seja contrário à fé católica, ele nunca apresentou. O problema é que nós aqui navegamos num grande mal-entendido, numa grande confusão. E a primeira coisa que nós temos que ver é, tu no princípio, Gina, no princípio dos nossos programas, falavas de uma grande incongruência no meio disto tudo. E de facto é verdade, porque nós vemos que no concílio, nomeadamente na Constituição sobre a liturgia, a Sacrosanto Concilium, é dito que não vai haver uma mudança radical na liturgia. Sistematicamente é dada a entender, e por isso é que essa Constituição, a primeira, é assinada por toda a gente e não causa polémica absolutamente nenhuma. Agora, o problema é que quem apresentou essa Constituição já estava a preparar uma reformulação absoluta de todos os sacramentos, a começar pela Eucaristia. E aí é que nós estamos diante de uma incongruência que se vai prolongar no tempo, não é? E para dizermos a verdade, de uma mentira, porque quem disse que não ia haver reforma absolutamente nenhuma da liturgia, tirando um ponto aqui e outro ponto lá, já tinha preparado uma refontalização absoluta de todos os sacramentos, porque nós não estamos, quando estamos a falar da liturgia, nós não estamos a falar da missa só, estamos a falar dos outros sacramentos todos, são 7. E não é possível que no espaço de meses se produzam, mesmo um grande comitê de pessoas, se produzam 7 rituais. Ainda por cima, a propósito, com as variantes que foram apresentadas. Porque só na missa, em vez de uma liturgia eucarística, de uma oração eucarística, temos uma série delas. Atualmente acho que são 7. No princípio foram apresentadas 4, não é? Sendo o cânon romano a tradicional apresentada em primeiro lugar. Depois vinha uma que foi retirada da liturgia de Hipólito de Roma e depois por aí fora mais 2. E agora atualmente já são 7. Quer dizer, este tipo de reformulação não aparece numa questão de meses. Isto são anos e anos de trabalho. Portanto, quando no concílio é dito que não vai haver reformulação absolutamente nenhuma da liturgia, já estava em ação a reformulação. Quer dizer, estamos aqui diante, mais uma vez, diante de princípios, quer queiramos, quer não, quer gostemos, quer não, estamos aqui diante de princípios revolucionários. Ou seja, as pessoas estão a fazer exatamente aquilo que dizem que não vão fazer e vão fazer. E mais do que vão fazer e vão impor. Porque o problema também da liturgia do Paulo VI, se é verdade, contrariamente ao que diz a Fraternidade de São Pio X, que não se pode apresentar ou apontar na liturgia do Vaticano II, não, porque não há nenhuma liturgia do Vaticano II. Na reformulação da Eucaristia, da Santa Missa, portanto, por parte do Papa Paulo VI, se não se pode apresentar nada de caráter herético dessa liturgia, também é verdade, e agora contra o Papa Paulo VI, que não se prestou serviço nenhum ao Novus Ordo, impondo da maneira mais autoritária possível, e ainda por cima, através de uma proibição que ele nem sequer teve a coragem de pôr por escrito. Em 1978, não é? Num consistório que houve em Roma, disse aos cardeais que achava que não se devia permitir mais a missa em latim. Não é? E, portanto, a muita gente soou como um apelo às armas o facto de um Papa ter decidido que a liturgia católica, que tinha santificado praticamente 99% dos santos do calendário, agora deixava de ser possível de usar. Portanto.
Pois, mas nós quando estamos aqui a falar na missa em latim, e isso são tudo consequências, e são tudo coisas que nós apanhamos, não é? Em termos de consequências. E são coisas que giram à volta do tema. Eu comecei por dizer que o Monsenhor Lefebvre considerava esta missa uma missa, a missa nova, portanto a missa que nós temos hoje, uma missa de características protestantes. E eu acho que é importante a gente aqui, quando está a falar sobre a missa do Novus Ordo e as missas em latim, conseguimos estabelecer a diferença entre uma coisa e a outra, que é para a gente perceber muito bem o que é que está aqui em causa. O que é que há assim de tão importante na missa em latim para uma grande parte da cristandade ocidental? Não sei se é uma grande parte, mas uma boa parte da cristandade ocidental optar ou defender ou passar a defender essa missa em relação à missa que nós temos hoje. O que é que há aqui de diferente? O que é que há aqui de tão importante? Para o Monsenhor Lefebvre, ele dizia, não é, que a missa de São Pio V, portanto a missa em latim, era a missa de sempre, era a alma do catolicismo. Em que sentido, não é, é que a alma do catolicismo é roubada quando a gente entra na missa do Novus Ordo? É isso que eu gostava que a gente também discutisse, porque eu, por exemplo, eu e o Mário aqui presente, nós chegámos a ir a uma missa em latim, aliás a várias. Ele foi primeiro do que eu e eu fui depois, e ele veio, trouxe as suas impressões e eu tive vontade de conhecer, tive vontade de ver, tive vontade de experimentar, de fazer a experiência da missa em latim. E quando eu lá cheguei, não é, eu não me gostava nada por o véu, levei o véu, tudo bem, não tinha missal, eu cheguei, sentei-me e a única coisa que eu pude fazer foi observar. Observar e com perplexidade. Com perplexidade diante de uma coisa que eu certamente quando era garota, porque eu nasci em 63 e portanto tudo isto só foi implantado depois, por volta do ano de 69, Sim. não é? Pronto. Portanto, a nova missa só entrou em força em 69, portanto eu teria os meus 6 anos e até aos meus 6 anos, com certeza que eu fui muitas vezes com a minha mãe, com a minha avó, com a minha família à missa. Não me lembro absolutamente nada, a não ser do facto de toda a gente usar véu. Pronto. Mas a minha perplexidade estava em quê? Que eu não entendi, como se diz em português de Portugal, não é? E na gíria, patavina daquilo que estava a passar. Não entendi. E saí da missa muito mais frustrada do que eu entrei. Pronto. Com isto, as pessoas podem dizer: isso só aconteceu porque tu não tinhas o missal. Porque se tivesses o missal, com o latim de um lado e o português do outro, ou pelo menos o inglês, não é? Tu entenderias o que se estava a passar. Pois, está bem. Só que eu depois fui mais uma vez. E nessa altura já tinha o missal. E continuei a ficar perplexa. E saí da missa ainda mais perplexa, porque eu não consegui perceber qual era o problema. E não consegui perceber qual era o problema. Porquê? Porque a questão que eu me pus é assim: ok, no Vaticano pensou-se em reformar a liturgia, em dar a volta àquilo. Para que é que se foi mexer na missa? Porque é que, pura e simplesmente, não se traduziu a missa que se tinha? Porque é que teve que se fazer uma nova? Se a questão era uma questão de vernáculo, de língua vernácula, não é? Porque é que não se procedeu apenas à tradução? E mais perplexa ainda fiquei quando descobri que finalmente até se fez a tradução. Porque se o missal tem o latim de um lado e tem o inglês, o francês ou o português do outro, consoante o país em que a gente vive, A tradução não é? já está. Ainda é mais incompreensível para mim,
não é? Era mais incompreensível para mim naquela altura, porque eu hoje já compreendo as coisas de outra maneira, já percebo até que ponto é que as coisas chegaram, não é? E porque é que as coisas são assim. Mas, naquela altura, a questão que eu punha era, mas se já estava a tradução feita, porquê que não se editou isso em cada língua e pronto, acabou? Não precisávamos de ter esta polémica hoje. Não precisávamos de hoje andarmos uns contra os outros a dizer que a antiga missa que era boa e que esta missa que era nova. E mais, tenho mais uma coisa para dizer, que é assim. Depois de eu ter assistido com um padre nosso amigo à missa em latim, toda dita em inglês, ainda mais perplexa fiquei. Porquê? Porque quando se chegou à comunhão, eu não achei diferença nenhuma. As palavras são as mesmas. Não é? Ok, sim senhora, o ritual é mais curto. Sem dúvida nenhuma. Há menos genuflexões. Há menos beijos no altar. Há menos benzeduras, digamos assim. Menos sinal da cruz da parte do padre. É verdade. O padre está virado para o crucifixo preside. Sem dúvida. Mas é assim, eu não vejo também, como o Mário dizia há bocado, não é? Onde é que está a heresia? Pois. Não é? Exatamente. É assim, é complicado. Isto é um assunto, é um tema extremamente delicado, extremamente sensível, porque fere as suscetibilidades das pessoas. E depois, é assim, isto é uma guerra. Isto tornou-se uma guerra. E isto é tão verdade que eu e o Mário esta semana, e ele pode até falar um pouquinho sobre isso a seguir, e eu até lhe vou pedir para isso, que é assim, esta semana nós vimos, a semana passada nós vimos o documentário The Mass of All Ages. Não é? E é um documentário feito nos Estados Unidos por tradicionalistas em defesa da missa em latim. E a mensagem que passa no final do primeiro e já no segundo episódio, que já saiu e já estão à espera de lançar o terceiro, não é? A mensagem que passa é: nós não vamos deixar de rezar a missa em latim. Portanto, isto é guerra. O Papa proibiu, mas nós não vamos obedecer. Portanto, estamos aqui diante de um quadro de guerra aberta. E é importante a gente perceber, afinal, quais são as diferenças. O que é que aquela missa tinha de essencial? Porquê é que aquela missa é classificada de alma do catolicismo? E eu passo a palavra ao Mário. Pronto, é assim, nós estamos a falar do Monsenhor Lefebvre, que de facto nestas questões, como noutras, mas na questão da Eucaristia, nós vemos que é toda a sua espiritualidade que se lança e que fala. É uma espiritualidade com a qual ele fundou a Fraternidade de São Pio X, não é? Em 1900, no final dos anos 60, princípios dos anos 70, é de ter em conta que ele foi professor de seminário, não é? Em África, foi missionário e foi durante anos professor de seminário, depois foi professor de seminário dos padres puritanos, depois fundou seminários. Quer dizer, é alguém que esteve sempre, quer como missionário, como professor, quer como catequista, quer como diretor, como reitor de seminário, quer como bispo. Foi um padre conciliar, portanto é alguém que trabalhou, pensou, meditou, orou muito sobre estas questões. Quer dizer, o que é que para o Monsenhor Lefebvre e para todas as pessoas, porque é importante dizer isto, para todas as pessoas que falam destas matérias, nomeadamente o tal documentário Mass of All Ages, mas também muitos dos textos que temos hoje da Fraternidade de São Pedro, do Instituto Cristo Rei, das capelanias diocesanas das missas em latim, toda a gente foi beber ao Monsenhor Lefebvre. E sobretudo até as pessoas que não falam dele, não é? E foi, de facto, a resistência dele, não é? A esta imposição autoritária única e exclusiva, do uso único e exclusivo
do novo ritual romano, que fez hoje as pessoas refletirem. Refletirem em quê? Vamos começar pelo princípio. Tu disseste o que é importante. E porquê é que nós estamos em guerra? Nós estamos em guerra porque o Papa Francisco, depois de todas as aberturas demonstradas à fraternidade de São Pio X, porque é importante dizer que se o Papa Bento XVI tinha dado à fraternidade, tinha retirado as excomunhões ao Monsenhor Lefebvre e aos bispos que ele ordenou, não é? Aos 4, um inglês, um espanhol, um suíço e um francês. O inglês incorreu imediatamente na pena de excomunhão porque ordenou outros bispos, pouco depois, Richard Williamson. Mas é verdade que se o Papa Bento XVI tinha retirado estas excomunhões, e nomeadamente há muita gente que fala destas matérias e nunca refere este facto, continuam a referir-se ao Monsenhor Lefebvre como se ele tivesse única e exclusivamente sido excomungado, como se a excomunhão não lhe tivesse sido retirada. É verdade também que o Papa Francisco foi um bocadinho mais além, no bem, no bom sentido. Em que sentido? Em que o Papa Francisco deu, sem limites, a jurisdição à Fraternidade de São Pio X. Como é sabido, a Fraternidade de São Pio X, ao não ter jurisdição diocesana, os sacramentos que eles testemunham no matrimónio ou a confissão, que são sacramentos que dependem da jurisdição do bispo diocesano, ou do ordinário de que se depende, pois esses sacramentos podia-se duvidar. Podia haver alguma razão para se duvidar. Agora, a questão fundamental é esta. O Papa Francisco dá-lhes uma jurisdição universal, portanto esse problema acaba. Agora, o Papa Francisco voltou atrás. Voltou atrás e voltámos em pleno ao tempo do Papa Paulo VI, em que há um conjunto de medidas em que as autênticas medidas aparecem mais ou menos entre as linhas, através das pequeninas medidas. As pequeninas medidas que aparecem na Traditionis Custodies, nos guardiães da tradição, o último moto próprio do Papa Francisco, as medidas as leituras em vernáculo, que eram as medidas do Papa João XXIII. Agora, as autênticas medidas voltamos ao clima de repressão. Não é? Voltamos ao clima de repressão. E por mais que as pessoas no interior da Igreja Católica queiram esconder isto, a verdade é que a repressão voltou e voltou em força. Tão verdade é aquilo que eu estou a dizer, que há uma conferência episcopal que mandou imediatamente dizer para Roma que já tinham sido proibidas todas as missas em latim e a capelania, tinham sido fechadas as igrejas onde normalmente se rezava a missa em latim, não é? Que foi a Conferência Episcopal da Costa Rica, na América Central. Portanto, nós estamos aqui diante da repressão. Repressão do quê? O Monsenhor Lefebvre achava, e com alguma razão, muita gente acha também, não é só ele, mas ele é que pôs palavras nos sentimentos de muita gente. Ele achava que a missa de São Pio V, em latim, tinha duas coisas fundamentais: o caráter hierárquico da fé cristã, da fé católica, e o caráter dogmático da fé cristã. Portanto, todas as verdades essenciais da fé católica, por um lado, e todas as verdades práticas do catolicismo, não é? No sentido em que cada qual sabe qual é a sua função, eram transmitidas às pessoas através da missa em latim, juntamente com o caráter mistérico da fé cristã. Mas em que sentido é que, por exemplo, a questão da hierarquia, a questão hierárquica era transmitida de que maneira? No sentido em que cada qual sabe muito bem qual é que é o seu lugar. Okay. Na missa de São Pio V, o lugar de cada um está muito bem definido logo à partida e não há qualquer mistura de papéis.
Não há uma, digamos assim, uma transmigração de funções. Há um caráter hierárquico e dogmático. Dogmático no sentido em que transmite as verdades todas do catolicismo, não é? Essencial. E hierárquico, ou seja, cada qual sabe qual é o seu papel, do que serve à missa, do menino de coro, do sacristão, ao fiel, ao padre, ao bispo. Cada qual tem o seu papel muito bem definido logo à partida, enquanto que, por exemplo, e agora aí é preciso ter um grande cuidado com aquilo que se vai dizer. No Novo Sordo também há a mesma coisa. Só que o grande problema é que as pessoas desde o princípio olharam para a missa do Papa Paulo VI a partir das diferentes opções e até de uma opção que é a oitava. Se eles apresentavam quatro orações eucarísticas, as pessoas tinham uma quinta. E agora que apresentam 7, as pessoas têm uma oitava. Qual é a oitava opção? É aquilo que lhes apetece. Porque o que o Monsenhor Lefebvre refere nos seus livros, não é? Um operário, um padre que é ordenado para o mundo operário, não é? Um padre nunca é ordenado, mesmo um padre que é de origem operária, para o mundo operário. Um padre é ordenado para servir a Deus e servir as pessoas. E ele tem toda a razão naquilo que diz, só que tem um problema, não é? Nada daquilo que ele ataca vem no ritual. Pelo contrário, aquilo que, mesmo sendo permitido por bispos, foi um abuso litúrgico. E é um abuso. E nós vemos continuamente em todas as paróquias, não é? Aqui na cidade de Dublin, não é? Quantas vezes eu não tive que pedir ao padre, antes de ele começar a missa, que era domingo e ele devia dizer o credo, porque eles não diziam o credo e não diziam o glória. Não é? E que não se podia dar a comunhão a meninas, estavam a comer pastilha elástica à frente de toda a gente. Agora, tudo bem, aonde é que está no novo ritual a dizer que tudo isto se deve fazer? Pelo contrário, que lá está é o contrário. O que se tomou, e eu acho que o centro do debate é este, o autêntico centro do debate é este. Enquanto o antigo ritual era obrigatório e as pessoas eram, nomeadamente os padres, eram obrigados a seguir o ritual de Fia Pavio em latim, havia só na oração eucarística uma série de pecados mortais para os erros todos que tu cometesses. Ninguém percebeu nunca porquê, provavelmente até pelo tempo em que isso foi aprovado, o novo missal foi aprovado. O novo missal é olhado como uma questão de opção. Contrariamente a todas as rúbricas que lá estão, que relevam o seu caráter obrigatório, da obrigação, a verdade é que, para 99% dos bispos e dos padres, o ritual é uma questão de opção. É uma espécie de reservatório onde as pessoas vão buscar orações e preces quando não têm capacidade nem espontaneidade para as fazer. Ora, o novo ritual do Papa Paulo VI não tem nada a ver com isso. Tradiciones custódinas vem com a história de que o novo ritual é o ritual católico. Mas o outro ritual, o ritual da Missa de São Pio V, erradamente chamado no tempo do Papa Bento XVI a forma extraordinária do rito romano, não é nem extraordinária, é tão ordinária como o atual. Aliás, e eu termino por aqui e dou-te já a palavra. Nós tivemos a ocasião de ver, numa das últimas celebrações, que a oração, se nós quisermos ser honestos, a oração de um está baseada na oração do outro. A oração, e eu chamei-te a atenção um ou dois domingos atrás, a oração de um, se nós formos à tradução em inglês, a oração do último domingo do Domingo de Cristo Rei, não é? A oração coleta do Domingo de Cristo Rei é baseada no ritual de São Pio V. Está lá. Não é verdade.
aquilo que apresentam como um corte radical entre as duas realidades. Não é verdade. E nós, eu estou convencido, termino por aqui, nós viveremos muito melhor quando acontecer uma reconciliação. Em vez de uma exclusão autoritária, a solução para a atualidade e para muito da superficialidade que se vê na internet, quer dizer, em que as pessoas que vivem e oram segundo o novo ritual do Papa Paulo VI não conseguem sequer ouvir falar do outro, não percebendo que não fosse a resistência do Monsenhor Lefebvre, não teríamos hoje uma consciência maior, não é? Dos erros e dos abusos que são cometidos diariamente à nossa frente, não é? Os outros também não têm consciência, nomeadamente, não é só as pessoas da Fraternidade de São Pio X, é todos aqueles que designamos como tradicionalistas, da caridade e da generosidade do Papa Paulo VI. E também, e é preciso dizê-lo neste momento, para não nos esquecermos disso, é preciso também dizê-lo, da santidade do Papa Paulo VI em querer dar às pessoas um novo ritual em que não precisamos de passar mais de metade da missa em silêncio porque temos que ir a correr, porque o ritual dura 1 hora e nós só temos... dura 2 horas e meia, na melhor das hipóteses, e nós só temos meia hora ou 1 hora para celebrar. Não é? Não precisamos de ir a correr e quis pôr a palavra de Deus na mão das pessoas. E isso também eu acho que é importante. Isso não tem nada de protestante. A palavra de Deus é tão católica como os rituais de São Pio V, não é? Agora, é verdade que nós vivemos numa era de extremos, quer dizer, em que as pessoas são incapazes de se ouvirem e são incapazes de perceberem que a solução não está na exclusão, mas está na reconciliação. Eu queria só acrescentar aqui umas 2 ou 3 coisas que eu acho importantes naquilo que o Mário acabou de falar, que é, ele falou em 2 características extremamente pertinentes ou essenciais a toda esta polémica da missa de São Pio V, que é a questão hierárquica e a questão dogmática. Eu gostava de acrescentar aqui 2 ou 3 características que eu também considero importantes, que eu acho que fazem toda a diferença, que é a questão da atualidade e a questão da centralidade. Ou seja, todas as coisas vão girar à volta destas 2 coisas também. Não é só a questão da hierarquia ou da questão dogmática. A questão hierárquica aqui, a meu ver, não é só também uma questão de padre e de fiéis, de cada um saber o seu lugar, é também em relação a Deus. Porquê? Porque se é Deus que preside a celebração, e Ele preside sempre, isso é tudo uma... como é que eu vou dizer? É apenas uma arma de arremesso. Sim, que as pessoas continuamente utilizam. Porque até numa celebração protestante, quem preside é sempre Deus. Aliás, eles não passam culto, não começam culto, sem que digam onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Portanto, é sempre Deus que preside a celebração. Mas, é assim, quando as pessoas se querem atacar umas às outras, tudo serve. E isso tem como base o quê? Tem como base a questão do crucifixo. Monsenhor Lefebvre vai dizer que quem preside a celebração é Cristo. E isto está representado na presença do crucifixo. Ora, eu, em todas as igrejas católicas, até naquelas onde se celebra o Novus Ordo, vejo lá sempre o crucifixo. Portanto, pode lá não estar no meio, no centro, mas ele está lá sempre presente. Pronto, nem que seja em cima do sacrário. Não é? Ok, então, mas aqui a hierarquia começa com Deus, que é assim, quem preside é Deus, portanto Deus, o sacerdote, os fiéis, cá está. Não podemos esquecer este elemento. Não é só os sacerdotes e os fiéis, é também a questão da presença de Deus. Ok, outra coisa que é
extremamente importante na missa em latim e que é também uma das bases da guerra, é a questão da atualidade. Atualidade de quê? Do sacrifício de Cristo. É o sacrifício que foi feito há 2000 anos atrás, não é? É atualizado no altar. Portanto, há ali uma atualidade do sacrifício, há uma atualidade da expiação, não é? Desse mesmo sacrifício e da oferta, não é? Que o sacerdote faz. Portanto, é como se o tempo que se passou entre há 2000 anos atrás e agora não tivesse passado. Não é? É uma atualização. Há uma atualidade constante, contínua, daquele momento da paixão. E isso é, de facto, como é que eu ia dizer? Uma pedra de toque. Uma questão que os tradicionalistas batem o pé e não deixam passar em branco. Porquê? Porque eles dizem que a noção de sacrifício se esbateu no Novus Ordo, que as pessoas hoje já não acreditam na transubstanciação, porque o Novus Ordo não tem aquela carga sacrificial que a missa em latim tinha, enfim. Eu acho que isso tem muito mais a ver com uma falta de catequese do que propriamente com a questão do Novus Ordo. E eu acho que enquanto os padres, os bispos, as igrejas, os leigos e todos estes grupos que estão em guerra não se sentarem e não fizerem um ato de contrição e não dizerem, não chegarem a esta conclusão, nós falhamos na formação, nós falhamos na catequese, nós falhamos no acompanhamento das pessoas, não é? No conhecimento da fé. Nós achamos que a determinada altura essas coisas eram automáticas. Não são. Não são. E hoje, com a comunicação social, isto agudizou-se. A outra questão que eu queria chamar a atenção aqui é a questão da centralidade. Que é assim, o Monsenhor Lefebvre vai defender a missa em latim, dizendo que o centro da missa em latim é Cristo, não é o homem. O homem não está no centro. Quem está no centro é Deus. Ora bem, esta centralidade também entra em polémica com a questão da palavra. E o Mário estava a falar há bocado da palavra, que acha que a palavra é tão católica como todos os outros rituais. E é verdade. Porque assim, quem é que, como é que eu ia dizer, compilou, organizou, quem é que tinha nas suas mãos e teve sempre a palavra de Deus? Os evangelhos canónicos, as cartas e todos os outros livros da Bíblia. Quem é que organizou a Bíblia cristã? Foi a Igreja Católica. Portanto, isso é uma falsa questão. É outra falsa questão. É outra arma de arremesso. Agora, ele diz que passa-se muito mais tempo na questão da pregação. A palavra ocupou um centro que antes não tinha. Porque antes o centro era o sacrifício. Não é? E, portanto, esta centralidade é também uma das bases da polémica. A centralidade da palavra. E ele vai dizer que é, nesse aspecto, é mais um elemento protestante. Porque o que é que os protestantes fazem? Dão toda a importância à palavra. O que é que os protestantes fazem? Os protestantes não têm os sacramentos que nós temos, não é? E a palavra para eles é um sacramento, digamos assim. Fizeram da palavra de Deus, da sua pregação, da sua leitura, do seu ensino, enfim, fizeram disso o centro do seu culto. Pois com certeza não tinham mais nada. Pois com certeza que eles tinham que fazer. E o Monsenhor Lefebvre fala também da questão sacrificial, não é? Que está ligada àquela palavra que eu falei, que é a atualidade, em que na missa de sempre, não é? O sacrifício tem um peso que na missa do Novus Ordo, segundo ele, não tem. Não é? Porque para um padre católico da missa de sempre, não é? O sacrifício é atualizado, enquanto que na missa do Novus Ordo
entre aspas, mais protestantizada, não é? A questão do sacrifício passa a ser uma questão de narrativa. Não é tão importante o aspecto sacrificial, não é? Como Não é a narração desse sacrifício. É uma coisa que está lá atrás, foi realizada de uma vez por todas. Eu acho que isto é um bocado ir longe demais. Não é verdade. É um bocado ir longe demais. Não é verdade. Porque é assim, a maneira como ele está a ler a oração eucarística, ele está-se aí a referir à segunda oração eucarística dita de... foi retirada da tradição de Hipólito de Roma, não é? A verdade é que essa mesma leitura pode-se fazer também do cânon romano que ele rezava todos os dias. Quer dizer, pode-se olhar para aquilo também como uma mera narrativa. Eu não... E mais uma vez, quer dizer, e aí, que me perdoem, nós estamos a falar das diferentes teologias, e é verdade que o catolicismo foi atravessado por toda uma teologia antissacrificial, que era eco das teorias do René Girard, não é? Quer dizer, e isso é importante. Quem conhece, por exemplo, a nova liturgia até falámos nisso aqui há tempos, a liturgia eucarística do ordinariato, dos diferentes ordinariatos, não é? Dos antigos anglicanos, que agora são católicos, têm uma missa específica, com partes, uma boa parte retirada do Book of Common Prayer, do livro de oração comum. E uma das coisas que eu notei, aliás com a Gina, que notei, foi que escolheram uma ação de graças das duas que tinha o livro de oração comum, não é? E escolheram aquela que nunca fala de sacrifício, quer dizer, temos uma mentalidade, e o que é perigoso, e isto já agora é uma mentalidade muito perigosa, porque isto, contrariamente àquilo que as pessoas pensam e dizem, gostam, e é muito bonito dizer, sim senhor, o René Girard não tem razão nenhuma, e a maneira como isto foi vivido e é apresentado na Igreja Católica é perigoso para a fé católica e sobretudo é perigoso para a nossa vida de todos os dias, porque imaginem com horror o que é uma sociedade onde ninguém se sacrifica por ninguém. Ninguém sacrifica pelos filhos, pela pátria, pela mulher, pelo marido, por ninguém, quer dizer, isso seria o inferno na Terra, não é? Porque, então, isso seria uma sociedade onde ninguém dá a vida por nada nem por ninguém. Portanto, não é? Quer dizer, e isso que tem sido elogiado pelos Anskungs, pelos Skillebex, por essa gente toda, não é? Está tudo errado desde o princípio. E eu reconheço que o René Girard é um pensador muito profundo, mas enganou-se profundamente nesta questão, na questão do sacrifício. Completamente. Agora, também é verdade que o Monsenhor Lefebvre não tem razão absolutamente nenhuma quando ele diz, por exemplo, que a nova liturgia, o ritual do Papa Paulo VI, não fala de sacrifício. Não é verdade. Não é verdade. Não é tão extenso como, não é tão impositivo, não é tão presente, mas está lá escrito para quem... Agora, voltamos ao que tínhamos dito anteriormente. Para quem respeita o ritual. Porque eu já assisti a missas onde se retiraram todas as partes que falavam de sacrifício. Isso faz-me lembrar a nossa estadia em Medjugorje. Por exemplo. Nós fomos a Medjugorje já várias vezes e creio que da segunda vez que a gente lá foi, não foi? Foi da segunda vez. Nós tivemos uma grande conversa acerca disso, que era a questão da reverência, que o Monsenhor Lefebvre fala muitas vezes também sobre isso, que se perdeu a reverência, não é? Trata-se Deus por tu, e não se tem reverência nem pela Eucaristia, nem para a presença real, etc. por aí adiante. Pronto. E eu lembro-me de ter dito ao Mário nessa altura, de uma forma assim muito simples, muito popular e talvez até muito risível para muitas pessoas que me estão a ouvir. Eu lembro-me de ter feito este raciocínio, de eu ter dito assim, se realmente houvesse um grande problema, então Nossa Senhora, que tem aparecido em tantos lugares, em Akita, em Medjugorje, no Brasil em vários lugares, em outros países da América Latina, no Ruanda,
Então, mas Nossa Senhora não teria sido a primeira a fazer menção de que era necessário voltar à antiga missa e que esta missa do Novus Ordo estava completamente errada. Então, se ela fala tanto sobre a corrupção da hierarquia, do clero, da própria igreja, ela não havia de apontar alguma coisa contra esta missa, a missa do Novus Ordo. Quer dizer, isto é um raciocínio popular. Certo. Mas é um raciocínio que também nos pode ajudar a pensar as coisas de outra maneira, que é assim. Mas afinal, o que é que há aqui de tão importante? É a questão do formato da missa? É a língua em que a missa é dita? Ou é a reverência, como dizia o Mário no princípio do programa, e muito bem? Ou é a perda do sentido de oração? Ou é a perda do sentido de reverência? Pronto, é a ausência. Porquê é que isso acontece? É a ausência de forma. Exatamente. Porque é aqui que está o problema. Quer dizer, e deixa-me só terminar, que é assim, porque isso. eu à minha maneira, ele à maneira dele, eu no meu tempo, no tempo dele, nós dois juntos, por vezes, nós já estivemos em missas da Novus Ordo que eram celebradas com toda a reverência. Por exemplo, voltamos outra vez à questão de Medjugorje. Há algum lugar na Europa onde a gente tenha visto mais reverência na Eucaristia, na adoração ao Santíssimo, pela presença real, pela confissão, pela frequência dos sacramentos? Não. Estamos a falar da missa do Novus Ordo. Será possível que as pessoas não sejam capazes de pensar nisto? O problema, eu estou convencido que é assim, voltamos à tese do Eric Hobsbawm. Estamos na era dos extremos. Quer dizer, as pessoas são incapazes de se ouvirem, são incapazes de perceber, por exemplo, os tradicionalistas são incapazes de perceber que todas as reformas da reforma que têm existido desde os anos 70 têm voltado a pôr limites nos exageros que se vive. Pois. Desde o tempo do João Paulo II, do Papa Bento XVI, por aí fora. Mas há, entretanto, um aspecto, e eu agora aqui gostava que isto ficasse mesmo claro, onde eu acho que o Monsenhor Lefebvre tem toda a razão. E não só eu, mas sobretudo pessoas que se dedicaram a estudar estas questões durante 50 anos, nomeadamente um senhor que se chama Klaus Gamber, a reforma da liturgia romana, não é? Este livro, que eu tenho aqui em inglês, chama a atenção de um aspecto que eu acho que ele tem toda a razão, que é a posição do padre na celebração. E isto está ligado àquelas teorias todas e ao escândalo do Monsenhor Lefebvre de dizer que o arcebispo tal vai presidir a Eucaristia. A Eucaristia é presidida por Deus, o arcebispo tal, ou o papa tal, ou o padre tal, apenas oferecem a Eucaristia. Pronto. Agora, a verdade é que a maneira como se celebra, o Monsenhor Klaus Gamber provou que não tem qualquer base histórica. O padre atrás do altar, virado para a comunidade, e a comunidade virada para si própria, não tem qualquer razão de ser na liturgia cristã. A liturgia cristã é todos virados para Deus. Não é o padre de costas para as pessoas, é as pessoas e o padre virados para Deus, virados para a cruz, virados para o sacrário, não é? E não há, a não ser Martinho Lutero, que propõe isso, mas a verdade é que nem na própria Igreja Luterana isso foi aceito. Na Igreja da Suécia e na Igreja Luterana do Missouri Synod, por exemplo, ninguém aceitou essa proposta do Martinho Lutero e ele diz o porquê. Quer dizer, porque a celebração da Eucaristia é uma celebração para Deus. É um sacrifício que é oferecido a Deus. É evidente que tudo isto está ligado também à maneira como as pessoas entendiam a Eucaristia. E muitas vezes as correntes antissacrificiais, e muitas vezes aquelas ideias que toda a gente ouviu, não é? Dizerem que a missa não é um sacrifício, é um sacramento de um sacrifício. Quer dizer, por aí fora. E depois,
E agora, aí entramos num segundo momento, que é o uso corrente e contínuo do abuso. O uso corrente e contínuo do abuso, ou seja, aquilo que o Martin Mosenbach, um leigo que é escritor e que escreveu sobre a heresia da ausência de forma. Quer dizer, a missa em latim tinha a seu favor não só o canto gregoriano, mas o palestrina, não é? Toda a música polifónica, a música sagrada, não é? A grande pintura, a missa dos trinitários, não é? Não é? A grande pintura que nós vimos no Louvre, não é? Que é pura e simplesmente surpreendente e que eleva as pessoas, não só a alma, mas as pessoas e tudo mais. Essa missa é o primeiro ritual da Igreja Ocidental. É daí que todas as outras, não é, se descendem e com as quais se medem. Eu lembro-me que aqui há uns anos estudei a sério a questão do movimento de Oxford e dos diferentes características que ele tomou, sobretudo na sua segunda parte, depois do Newman ter saído para a Igreja Católica. O movimento tomou uma forma já não teológica, mas ritualista e arquitetural, na medida em que foram construídas igrejas em Inglaterra, tendo como base o anglo-catolicismo, e o ritual do Book of Common Prayer foi enriquecido. E aquilo que se notava, por exemplo, é que eles mediram o ritual do Book of Common Prayer e introduziram-lhe a epiclese, a oração pelos defuntos, a oração pela igreja, tudo que tinha o rito romano foi introduzido no Book of Common Prayer. Quer dizer, isto quer dizer o quê? Quer dizer que este ritual é o primeiro, o rito romano. E depois, os outros todos são ritos que se medem com ele e que o aplicam em diferentes circunstâncias. Agora, nós só podemos dizer isto se formos capazes da reconciliação. Mas nós, como vivemos atualmente na era dos extremos, o Papa quer acabar com a missa em latim, então eles agora vão multiplicar a missa em latim. Como estamos diante de dois erros, aquilo que eu acho que deve ser a nossa oração, o nosso desejo e a nossa proposta, a nossa proposição mesmo, é a reconciliação. A reconciliação, porque as duas coisas não vivem uma sem outra. Teria sido melhor fazer a tradução ou aplicar a tradução que a Gina disse. Sim, ela já estava feita. A seguir fez-se um novo ritual, mas esse novo ritual, se respeitarem as rúbricas todas, se melhorarem, porque ele também está aberto a muitas reformas. Ele foi sendo reformado ao longo do pontificado, logo do Paulo VI, depois do João Paulo II, depois do Papa Bento XVI, não é? Foram editados novos livros litúrgicos. Era eu estudante quando se fez uma nova edição e uma nova reforma do ritual da ordenação, não é? Quando eu comecei a estudar, era o ritual da ordenação dos diáconos, presbíteros e bispos, e depois fez-se uma ordenação, um novo ritual das ordenações dos bispos, dos presbíteros e dos diáconos. Portanto, se calhar um bocadinho mais lógico, na medida em que numa igreja que baseia a sua organização na sucessão apostólica, todos vimos dos bispos, os padres, os diáconos e até os novos bispos como sucessores dos apóstolos. Pronto, agora, isso é uma coisa. Tudo bem, mas é assim, nós só vamos resolver este problema através da reconciliação, quando percebermos que, e só vai haver reconciliação quando isto acontecer, que o novo ritual descende
do antigo ritual da Igreja Romana. E o antigo ritual é a fonte dos diferentes rituais da Igreja Católica, com o qual os outros se medem. E, portanto, a reconciliação aqui será a descoberta da comunhão real entre os dois rituais. Eu gostava de acrescentar também aqui uma coisa que eu acho que é importante, que a gente ainda não tocou, que é a questão da língua. A gente ouve falar sobre as missas em latim, né? Como o alfa e o ômega da atualidade. As missas em latim, porque tem que ser em latim, porque se não for em latim já não pode ser, porque se não for em latim já não é igual, porque se não for em latim já não tem o mesmo valor, porque assim, porque assado, porque frito, cozido. Muito bem. Ok. O que é que está aqui em causa? Como é que essa história das missas em latim se tornou assim tão grande? Não é? O Monsenhor Lefebvre vem dizer uma série de coisas acerca da missa em latim e da sua importância, porque é que ela tem que ser em latim e porque é que ela não pode ser em língua vernácula. Portanto, ele faz do latim uma questão semântica, quase, né? Ele vai dizer que a missa em latim é dita o latim é uma língua morta, sim senhora, mas a fé não precisa de compreender. Não é? O facto dela ser uma língua morta e de não ser utilizada hoje em dia é uma salvaguarda. Para quê? Para se manter o status quo. Depois ele baseia também a sua defesa na questão da língua árabe, por exemplo. Ele foi confrontado com isso quando esteve em África. Ele dizia que o Islão, por exemplo, faz os seus convertidos neste e naquele país, mas logo a seguir ensinam o Alcorão, não é? Em árabe. E as pessoas leem o Alcorão, decoram o que lá está e não sabem necessariamente aquilo que está escrito. E que isso produz uma coesão entre os vários povos. Portanto, eu lembro-me quando andava na faculdade, a minha professora de Islão, Faranaz, né? Ela está em Lisboa com certeza e Deus a abençoe. A Faranaz falava muito na arabização e na arabidade, assim aqui, não é arabização, é arabidade. E eu lembro-me de ter posto essa questão porque eu, quando era criança, vivia em Moçambique e tinha uma amiga que era muçulmana e eu gostava muito de ir brincar para a casa dela e ia brincar com ela o ano inteiro, até durante o Ramadão. E eu assisti ao estudo do Alcorão. Quando eu lá chegava antes do tempo, tinha que ficar à espera dela na sala e ela estava a ler o Alcorão de trás para a frente, de frente para trás, à luz da vela, sem compreender absolutamente nada. E uma vez eu perguntei-lhe o que é que lá estava escrito e ela disse-me que não sabia, mas que tinha que aprender aquilo porque aquilo fazia parte de ser muçulmana. Portanto, o raciocínio é um pouco o mesmo, não é? E o raciocínio e a consequência, porque o Monsenhor Lefebvre vai dizer que o facto de todas as nações da Terra que são católicas rezarem a mesma missa na mesma língua produz uma coesão interior que as línguas vernáculas não têm. Além disso, ele aponta também como razão para defender a missa em latim é que o facto de ser uma língua morta só traz vantagens na medida em que ela não está sujeita nem à evolução, nem à criatividade da língua. Portanto, o significado dos vocábulos, o significado das palavras permanece sempre igual. Não há aqui nenhuma alteração. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a língua, sendo uma língua morta e sendo uma língua que não está sujeita à criatividade e à evolução, preserva fielmente a tradição. Não é? A tradição de quê? Dos significados das coisas. E é interessante que eu esta semana também vi um vídeo de um monsenhor, que eu acho que ele é mexicano, não é? Higino Puente Ochoa. E ele falava exatamente na questão do latim. Porque é que o latim é tão importante?
porque ele dizia que também o grande problema do Vaticano II foi que se relaxa um pouco o ensino do latim, e o ensino do latim é absolutamente essencial na medida em que preserva não é, a tradição dos significados das palavras. Por exemplo, o que era ser homem antigamente e o que é ser homem hoje. E ele pega na palavra virtude. Né? E ele diz que, por exemplo, antigamente o significado original da palavra virtude é um significado militar. Heroico. Portanto, uma pessoa virtuosa é uma pessoa essencialmente forte, capaz de lutar e de vencer por uma causa, capaz de dar a sua vida para fazer alguma coisa. E hoje o que é que nós entendemos pela palavra virtuosa ou virtude? Entendemos uma pessoa com muitas qualidades. Uma pessoa boa, simpática, sempre fiel, etc. Sentimental. Quer dizer, sentimental. É um pouco aquilo que o Mário dizia há bocado acerca dos extremos. Sim. Porque é assim, essa parte da palavra virtude também faz parte. Não é? Portanto, nós só podemos compreender a palavra virtude se pusermos lá os dois lados. Porque sim, há o aspecto militar, mas sim também há o aspecto de qualidade, de caráter. Eu gostava de dizer duas coisas aí. E, portanto, deixa-me só terminar. Eu termino já. Que é assim, o problema aqui do latim é o mesmo. É o mesmo que todas as outras coisas. É a questão extrema. Pronto. Não é? O latim é importante. Eu não sei, talvez seja. Pronto. Não digo que não. Mas a verdade é que o abandono do latim não se dá por acaso. Pronto. É assim, eu acho que o Monsenhor Lefebvre tem a favor dele não só o Islão, mas sobretudo as outras igrejas cristãs todas, não é? Por exemplo, a Igreja Ortodoxa Russa celebra em eslavão antigo, a Igreja Grega celebra em grego antigo. Quer dizer, há todo um conjunto de igrejas que acham que a preservação da tradição passa pela manutenção de uma língua que não altera a sua significação. Pronto, tudo bem. Agora, vamos lá ser honestos uns com os outros. É assim, é verdade que a perda do latim na língua, nas sociedades ocidentais, tem sido um empobrecimento muitíssimo grande para o estudo das humanidades e para a criatividade em termos de estudo das humanidades. É verdade. Não só do latim, mas também da língua grega. E o facto de hoje, para os cursos de português, de inglês, de francês, deixar de ser obrigatório aprender uma língua clássica como o latim, é um empobrecimento muitíssimo grande. Por outro lado, é também muito incompreensível da parte do Papa Francisco a proibição das missas em latim numa igreja cuja língua oficial é o latim. Ele edita o motu próprio onde proíbe as missas em latim. Quer dizer, como a Gina dizia, e eu dizia anteriormente e fui buscar o Eric Hobsbawm, vivemos na época dos extremos em que as pessoas são incapazes de se ouvirem e de pararem um bocadinho para pensar e de perceberem a ilógica de todo o seu raciocínio. Por outro lado, eu não acredito e gostava que me mostrassem que a missa de São Pio V traduzido para português ou para inglês, sobretudo com séculos e séculos, pelo menos 4, em que as pessoas foram obrigadas a compreenderem o que lá estava e, portanto, foram traduzindo, porque é disso que estamos a falar, nas diferentes línguas europeias, em Constituição ou já constituídas, eu não creio que o ritual de São Pio V traduzido para português ou para inglês seja inferior àquele que é dito em latim. Como também não acredito que, bem traduzido, a sua tradução não preserva a tradição da mesma maneira que o preserva em latim. Não acredito nisso. E mais, estou convencido até do contrário. Que é assim, se quando for traduzido, porque vai ser, não é? Quando for traduzido e for
proposta e aceito o seu uso nas diferentes línguas vernáculas, eu creio que muita da guerra entre o Novo Zordo e o ritual romano de São Pio V vai desaparecer, porque as pessoas percebem então a fonte do Novo Zordo também está no... É evidente que aqui aquilo que envenena este debate todo é a guerra entre progressistas e conservadores, liberais e tradicionalistas, as mentiras no meio disto tudo, quando se dizia que não se ia acabar com o latim, e já tinham pensado em acabar com o latim, que não iam mudar o ritual, e já tinham certamente 90% da tradução preparada e da reforma preparada para fazerem a mudança. Quer dizer, o que envenenou isto tudo foi a mentira sistemática, que é característica dos processos revolucionários, onde, não é, as elites dirigentes de uma determinada sociedade dizem que não vão fazer aquilo que já estão preparadas para fazer. Quer dizer, e eu acho que aquilo que envenena muito deste debate é isso. Mas, de todas as maneiras, eu acho que aqui, não é? Como noutros aspectos da vida da Igreja, e eu creio que aí, se eu posso assim falar, creio que aí está o caráter profético das novas ordens, das novas partes da Igreja Católica, com os seus desenvolvimentos. Estou a pensar, por exemplo, no Instituto Cristo Rei, na Fraternidade de São Pedro, na Fraternidade de São Pio V, e agora com este novo mote próprio do Papa Francisco, como é que eles se vão situar? Eu creio que agora aqui nós vamos ser confrontados um bocado com uma tentativa de reconciliação que vai criar novas formas de comunhão. Quer dizer, e a partir daí o antigo vai irrigar o novo, e o novo vai ser enriquecido pelo antigo, como tem sido até aqui, sem mútua exclusão. Aquilo que nós vivemos na atualidade, pois é uma mútua exclusão, que é uma pena, porque eu estou convencido que isso não vem de Deus, vem justamente daquele que provoca a divisão, não é? Quer dizer, porque é aquilo que o diabólico é aquilo que é o contrário do simbólico. O simbólico, até ao século XVI, não queria dizer necessariamente uma representação. Hoje, para nós, que vivemos depois do Renascimento, simbólico quer dizer aquilo que representa uma determinada coisa. É um símbolo de. Portanto, os sinais da estrada são o símbolo de. Pronto, de proibição, de etc. Por aí fora. Ora, o simbólico antigamente era aquilo que criava comunhão entre os homens e Deus, entre Deus e os homens. E é por isso que, por exemplo, um dos credos fundamentais da Igreja, que é o símbolo dos apóstolos, o símbolo da Igreja de Roma, é o símbolo dos apóstolos. O contrário do credo, o contrário da comunhão, é aquilo que divide, é aquilo que provoca a excomunhão, é aquilo que provoca a divisão, que é o diabólico. Gina? Sem dúvida, e até nesta última parte do teu discurso, a gente vê que há aqui um fundamento de verdade em tudo aquilo que o Monsenhor Lefebvre diz acerca do latim e da língua que é usada na missa de sempre, né? Porque acabamos de ver aquilo que o Mário disse, que até ao século XVI, não é? O simbólico era uma coisa, e depois do século XVI, portanto, depois da Reforma Protestante, o simbólico passou a ser outra. Não é? Portanto, há de facto aqui um elemento de verdade que tem a ver com a evolução dos significados, com a criatividade de uma língua. Agora, voltando àquilo que é essencial, e eu acho que a gente tem obrigatoriamente que tocar nesse assunto, que é a questão da corrupção dos costumes, da corrupção da sociedade, da corrupção da Igreja, da desacralização de toda a realidade, todas estas coisas que estão à nossa volta e que eu reparo, o Mário repara, toda a gente repara, todas as pessoas
que têm amor pela Igreja e têm amor pelo cristianismo, reparam com dor, com medo, não é? Com ansiedade, com grande preocupação. E eu acho que isto é o grande fundamento também, um dos grandes fundamentos. Eu não gosto muito de usar o grande, como se fosse a única coisa. É um dos grandes fundamentos de toda esta guerra entre tradicionalistas e liberais. Porque os tradicionalistas culpam a geração do Vaticano II e tudo aquilo que vem a seguir deste regabof. Não é? E utilizam muitas vezes este argumento que se as coisas tivessem ficado como ficaram, com uma ou outra modificação aqui ou ali, não tínhamos chegado onde chegamos. Não é? E isto assim de uma forma geral, é o argumento geral. Depois há o argumento específico de alguns elementos dessa facção que dizem que se tivéssemos continuado com a missa em latim, não tínhamos chegado aonde chegámos. Porque a missa em latim traz atrás de si uma série de outras coisas. Portanto, traz atrás de si a tradição católica. Ora, nós hoje, diante de tantos abusos sexuais, diante de tantos escândalos na Igreja, sejam eles de caráter financeiro ou não, diante de tanta corrupção que nós hoje vemos no clero, eu, por exemplo, fui obrigada a perguntar, não é? Que missa é que essas pessoas usavam? Que missa é que essas pessoas diziam? E qual não foi o meu espanto quando eu percebi que a grande maior parte, ou a grande parte das pessoas acusadas de abusos sexuais na Igreja e da corrupção na Igreja foram pessoas que vieram das missas em latim. Celebravam as missas em latim. Por exemplo, aqui, não é? Na Irlanda, vendiam-se crianças. As freiras vendiam crianças, não é? Para os Estados Unidos. As mães eram encerradas em conventos, maltratadas. Tiravam-lhes os filhos e vendiam-nos, literalmente. As mães solteiras. As mães solteiras. Isto... E eu não vou culpar a Igreja só. Nem estou aqui para acusar a Igreja. Eu estou só a dizer os factos. Só estou a analisá-los. Que é assim, juntamente com a Igreja, as famílias colaboravam. A sociedade. A sociedade em geral colaborava com isto tudo. Era uma forma de viver. Era uma forma de fazer. Mas a questão que eu coloco foi a questão que me chocou. Foi essas pessoas que faziam isso e viviam assim e que hoje são levadas a tribunal e muitas são presas e outras não são levadas porque já morreram. Qual era a missa que eles celebraram? Qual era a missa onde eles iam? Qual era a missa que eles frequentavam? Pois. Era a missa em latim. E isto serve para dizer o quê? Isto é só para chamar a atenção, que é assim, não é porque a missa é em latim, não é? Que as coisas são o céu na terra. É como dizia o Mário no princípio. Perdeu-se o sentido da reverência e da oração. Porque só quando se perde o sentido da reverência e da oração é que se entra por este caminho. As missas terem deixado de ser em latim, não é? Ou melhor, a promulgação ou a implantação da missa do Novus Ordo não é responsável por isto. É responsável por outras coisas, sem dúvida. Há sempre gente, num sistema ou no outro, que fura o esquema. Sempre. Agora, é importante a gente perceber que o que é realmente essencial é a centralidade e a atualidade e até mesmo a hierarquia que a missa em latim traduzia, tinha dentro de si, portanto, aquela estrutura fixa, não é? Que nos ensinava muitas coisas e que permitia à sociedade ser estruturada de uma determinada maneira, todo o pensamento social. Isso é que é realmente importante. E a Igreja?
E a igreja? Agora aí estamos diante de uma coisa que o meu avô Botas lá no Torrão dizia como princípio metafísico, que era uma forma que ele tinha de relativizar as coisas humanas que se apresentam como absolutos. Ele dizia, é se for. Quer dizer, aquilo que tu dizias às vezes dá a impressão que, nomeadamente o Monsenhor Lefebvre, mas também muitas pessoas do meio tradicionalista, atribuem à missa de São Pio V praticamente um caráter mágico. Exatamente. Um caráter que traz uma missa que traz consigo a santificação absoluta da realidade, da sociedade, das pessoas, da igreja, etc. E se for essas pessoas não quebrarem esse canal de Deus para a vida delas e buscarem, como todas as gerações anteriores, a santificação. É importante dizer que os autores, tu falaste dos crimes e disso tudo, e com toda a razão, mas os autores da confusão que se vive na atualidade, a maior parte deles também rezavam missa em latim todos os dias e depois. E isso impediu-os de criarem a confusão? Pois. Não impediu. Nem O mesmo espírito, desculpe lá, quer dizer, e isto é muito importante, o mesmo espírito de falta de oração que havia antes do Vaticano II, não é? Em que as pessoas à pressa celebravam as missas que deviam ser numa hora e meia, celebravam em 25 minutos a correr e deixavam toda a gente escandalizada pela maneira como o faziam, não é? Eu conheci pessoas que ficaram profundamente escandalizadas pela maneira como muitos padres celebravam a missa. Sem reverência, sem espírito de oração, a despachar, para dar lugar ao outro que estava ali à espera já a seguir, porque havia poucos altares. Não é? Quer dizer, é importante a gente também não esquecer isto, porque esta realidade, não é que deu origem à outra. É evidente que no Novo Zor também o caráter teatral e o papel atribuído ao padre de animador, quer dizer, também pode levar, e muitas vezes leva, e se calhar leva mais vezes do que o que devia, à perda do espírito de reverência, de oração, de comunhão, não é? Porque o padre muitas vezes tem que se apresentar como um entertainer, não é? Pois, mas isso pode-se passar em todo o lado. No melhor pano cai a nódoa. Por exemplo, e isto é uma coisa que nos convida a todos à humildade. Aqui há tempos abro o meu computador e um dos padres da Fraternidade de São Pio X nos Estados Unidos, em que mais esperanças eles depositavam, que era professor de teologia dogmática, que tinha um grandíssimo trabalho com jovens, que era apreciado por toda a gente, depois foi acusado de crimes sexuais gravíssimos, está na cadeia, é uma vergonha, é um escândalo para as pessoas, para os fiéis, e é uma desgraça para as famílias que vivem com este problema agora que ele criou. Portanto, isto não é uma questão, nem um é o inferno na terra e o outro também não é o céu na terra. Eu creio, volto a dizer, que contrariamente à atualidade da época dos extremos, a solução está na reconciliação, em que um ritual ao lado do outro vai irrigar o outro e vai desafiar se o ritual, digamos assim, se o rito de São Pio V, em latim ou em vernáculo, desafia o ritual romano atual, o Novus Ordo, não é? Há reverência, há hierarquia, há uma afirmação maior da fé católica. É evidente que o Novus Ordo também desafia o antigo ritual a encarnar na realidade da vida das pessoas, na língua das pessoas, na cultura das pessoas, na vida das pessoas, todos os dias, não é? Quer dizer, e eu acho que isto é importante, na medida em que, quer dizer, às vezes uma pessoa ouve o Monsenhor Lefebvre falar em muitas coisas, ele tem razão, noutras não tem. Por exemplo, quem o ouve falar até parece que ler a Bíblia na igreja é um ato protestante, quando a Bíblia é um livro católico. Quem transmitiu a Bíblia ao Martinho Lutero foi a Igreja Católica.
Quer dizer, é importante. Aliás, Quer dizer, é também... sairmos da loucura. Exatamente. E chegarmos, assentarmos os pés na terra e termos a coragem de nos ouvirmos uns aos outros. Quer dizer, e agora estamos diante também desta loucura, que é, e eu volto a repetir, mas isto a mim parece-me uma pura loucura, que é, o texto que proíbe as missas em latim é escrito em latim pelo Papa Francisco. Certo. Quer dizer, isto... Deixa-me só eu dizer isto, que é assim, tu estavas a dizer há bocado e disseste muito bem, que é essa questão da palavra, não é? O que é que tu disseste acerca da palavra exatamente? Não, é que ler a Bíblia na igreja não parece... é uma questão protestante. Parece ser um ato protestante, não é? Parece Segundo. ser um ato protestante. Mas não é. Okay. Quem transmitiu a Bíblia ao Martinho Lutero e aos reformadores protestantes foi a Igreja Católica. Está bem, deixa-me só dizer isto, que é assim, é por causa dessas e de outras, mas não, é por causa desse tipo de mentalidade, não é? Que nós hoje temos uma hemorragia, não é? Que se deu a hemorragia, não é? Da saída de milhões de católicos da Igreja. É por causa dessas e de outras que as pessoas não conhecem a Bíblia, não conhecem a palavra, não sabem nada da apologética, não é? E hoje são presa fácil das igrejas protestantes. Por causa dessas e de outras, porque se a igreja deixasse de olhar para a palavra, não é? Ou para a centralidade da palavra como uma questão protestante e passasse a fazer dela um elemento central no ensino catequético, se calhar muitas pessoas não saíam da igreja. E uma das coisas boas do Novo Sordo, que é uma coisa que a gente nunca há de dar o valor que ele tem, porque vamos lá ver o que é a Eucaristia. A Eucaristia é o mesmo ato que se passou no Calvário, mas é também o quê? É a manifestação clara, simples, concreta, absoluta da vida de Cristo. Isto é a Eucaristia. A Eucaristia é Cristo a pregar a liturgia da palavra. Que era, no ritual de São Pio V, é a missa dos catecúmenos, valha-me Deus. Quer dizer, estamos aqui a falar parece que estamos a falar de duas realidades que se excluem, quando na realidade elas estão lá as duas. A liturgia da palavra, Cristo a pregar. A liturgia da Eucaristia, Cristo a sofrer, a ser crucificado e a ressuscitar para a nossa salvação, para expiação dos nossos pecados, para perdão dos nossos pecados, para a nossa salvação. É isto a Eucaristia. Pois, mas o Monsenhor Lefebvre vai dizer, um dos argumentos dele contra a questão da palavra, da centralidade da palavra na Eucaristia, é que a pregação da palavra se torna uma feira de vaidades. Ou seja, o pregador, não é? Ou a pessoa que está a pregar, depois vai se aproveitar desse tempo mais extenso, dessa centralidade, para se pregar a si próprio, para pregar política, toda a espécie de teorias, menos aquilo que deve pregar. Infelizmente, é verdade, isso é verdade. Tem toda a razão. Agora, o problema, mais uma vez, e aí tocamos, por exemplo, no problema, há diretivas claras, muito claras, no novo ritual acerca das homilias e dos sermões, que nunca ninguém respeita, que ninguém quer saber, porque elas são tomadas como opcionais, mesmo que são obrigatórias. Pronto. Ok. Agora, o padre, como o bispo, tem que ser um contemplativo em ação, ou seja, alguém totalmente centrado em Cristo. Porquê? Porque senão, em vez de pregar a Cristo, vai-se pregar a si próprio. E aí entramos num dos aspectos mais desastrosos da atualidade, que é as pessoas deixarem de falar de Deus, deixarem de falar de Cristo, nas homilias e nos sermões, e passam a vida a falar de si próprios. Mas, já agora, o mesmo problema pode-se passar nas missas em latim. Quantas vezes tu e eu não ouvimos? Também. Das 2 ou 3 vezes que lá fomos, uma vez o pregador pregou muitíssimo bem. Até foi numa das capelas da Fraternidade São Pio X. Mas da segunda vez, que até foi aqui numa das capelas da Capelania Diocesana da Missa em Latim, ele passou a vida a pregar contra os outros.
e a falar de si próprio. Quer dizer, isso, infelizmente, até aí, não é património de uns nem de outros, é, infelizmente, um pecado de muitos e de praticamente todos, em todos os rituais, não é? Mas nada, quer dizer, eu tenho muita pena, mas é assim, eu volto a insistir. Quer dizer, a grandeza das missas, da missa de São Pio V, não está no facto de ser em latim. Está no facto de, como dizia a Gina, ser uma missa hierárquica, dogmática e de estar totalmente centrada em Cristo. E de ser a atualização da presença de Cristo na nossa vida, ali, naquele momento. A mesma coisa se diga da missa do Novo Exórdio. Agora, para isso acontecer, nós temos que olhar para tudo como uma forma de enriquecimento e, sobretudo, na Igreja, temos que aprender a viver na Igreja como temos que viver nas famílias, na sociedade e na vida individual de cada um. Ninguém vive de curtos-circuitos. Ninguém vive num corte absoluto com aquilo que já foi, com aquilo que já é. Não, nós crescemos. Normalmente, é evidente, quando há processos de conversão muito fortes, etc. Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa perversa que deixa de roubar, deixa de matar, etc. Isso é diferente. Mas, normalmente, nós crescemos e desenvolvemos-nos e todas as coisas que nós vivemos contribuem para aquilo que nós somos agora. Num bom caminho. E Deus deu-nos essas possibilidades todas justamente para nos levar onde Ele nos quer fazer chegar. E as instituições também vivem assim. Agora, vivermos em curto-circuito, num corte absoluto com aquilo que já passou, não pode ser, porque o passado nunca é só passado. O passado é também presente. E depois, uma Igreja Católica, a Igreja Romana, vive não apenas da Palavra de Deus, mas também daquilo que transporta essa Palavra de Deus ao longo do tempo, ou seja, a tradição, e que nos é transmitido para que nós recebamos aquilo que os apóstolos receberam. Sem dúvida. E nós já estamos quase a chegar ao fim e eu gostava só de acrescentar uma coisa que também acho importante e que cabe aqui nesta temática, que é toda esta organização dos leigos para defenderem a tradição e, consequentemente, a missa em latim e muitas outras coisas que foram abandonadas ao longo destes 50 anos, talvez, não? 50. Yeah. Então, eu gostava de falar acerca disso porque eu acho isto também importante da gente não perder o foco. Que é assim, nós assistimos muitas vezes, e eu gosto muito, eu não posso dizer que não gosto. Eu gosto muito de assistir ao Vortex do nosso irmão Michael Voris nos Estados Unidos da América. O Mário também costuma seguir o Michael Matt e outros, não é? Como, por exemplo, o Taylor Marshall, que é o autor daquele livro A Infiltração. LifeSite News. O LifeSite News. Portanto, nós temos seguido estes sites todos, estes programas, estes podcasts, estes vídeos e também percebemos através deles em que pé que as coisas estão. E há uma coisa que salta muito à vista, é que no meio desta guerra, não é? Entre tradicionalistas e liberais, em que as pessoas procuram defender aquilo que elas consideram absolutamente essencial e estão dispostas a tudo. No meio desta guerra há uma coisa que salta à vista, que é a falta de caridade. Que é assim, quem vê estes vídeos, quem ouve estas coisas, como eu, por exemplo, eu não deixo de ficar assim, de ter assim um certo receio, um certo medo de estar perto destas pessoas, porque são de um fanatismo, são de uma convicção tal que cilindram tudo à sua volta que não seja igual a eles. E, portanto, isto é uma coisa que me mete medo. Mete-me medo e, de certa forma,
como é que eu ia dizer, embora eu não aprove, e eu gostava que isto ficasse aqui bem claro, eu compreendo a motivação do Papa Francisco. Porque é assim, se uma pessoa está disposta a tudo e prescinde daquilo que é essencial na vida cristã, que é a caridade, epá, isto só pode dar mau resultado. É preciso pôr um travão a isto. Talvez ele não esteja a fazer a coisa da maneira certa. Talvez ele não esteja a tirar, a acertar no alvo com a arma certa. Não é? Ou não esteja a tirar para o alvo certo. Eu não sei. O que eu sei é que isto é preocupante. Porque da maneira como se põem as coisas, tanto em termos de santidade, como em termos de vida cristã, como em termos de integração, como em termos de inclusão ou exclusão, a coisa é grave. E o Mário falava na reconciliação. E eu acho que sim, que é importante haver aqui uma reconciliação em vez de andarmos à guerra uns com os outros. Mas é também importante redescobrir a caridade. Porque isso afasta muito mais pessoas da igreja do que as atrai. E afasta-nos de Deus, porque... E afasta-nos de Deus, porque sem amor uns pelos outros, que testemunha é o nosso na sociedade. Mas que vida é a nossa diante de Deus e com Deus, porque nós assistimos também às pessoas a rirem-se e a terem prazer cada vez que um irmão cai. Isso é qualquer coisa de inaceitável na vida de um cristão. E quando se fazem acusações infundadas, as pessoas não terem a coragem de pedir perdão e de dizer, olha, enganei-me, ou fui porta-voz de uma coisa que eu não conhecia e falei daquilo que não conhecia de uma maneira que não devia. Há muita falta de caridade e, sobretudo, as pessoas esquecem que o Novo Sordo, no meio dos seus, se calhar algum erro, por exemplo, aquela da posição do padre na celebração, algumas músicas que foram permitidas, algumas experiências que foram permitidas e que depois criaram a ilusão de que tudo aquilo é uma opção, não é? Que não é verdade. As pessoas esquecem uma das coisas essenciais do ritual do Papa Paulo VI, que é, da parte dele, a caridade e a generosidade. Portanto, aquele rito foi introduzido por amor ao povo de Deus, para que as pessoas percebessem a Bíblia que fundamenta a vida da Igreja, vivessem o sacrifício de Cristo pessoalmente e em comunhão com Cristo, aqui e agora, não é? E de uma forma compreensível. Mas isto também tem a ver com outros fatores, que é assim, nós vivíamos numa época em que as pessoas, e vivemos ainda, não é? Em que as pessoas atribuem à comunicação, à compreensão, um valor quase absoluto. E o Papa Paulo VI age em conformidade com esses princípios. Porque aquele caráter mistérico que caracterizava as épocas anteriores e dava grandeza às realidades, quanto mais incompreensíveis, mais devoção, não é? Porque multiplicavam as tentativas de compreensão. Hoje nós vivemos numa época marcada pela compreensão e pela comunicação dessa compreensão. E, portanto, o Papa reagiu em função disso. Não era preciso. E é aí que eu acho. Até os santos têm um bocado e ele tem este. Não era preciso proibir o antigo. O novo vem do antigo. Não era preciso proibir o ritual de São Pio V. Como dizia o Jean Guiton, que era amigo do Paulo VI, e disse a ele, dê a possibilidade ao Monsenhor Lefebvre de continuar a celebrar e a formar as pessoas no ritual de São Pio V. O ritual de São Pio V canonizou a maior parte dos padres.
é a missa do Cura d'Ars, é a missa do Padre Charles de Foucault, é a missa de São Pio V. Porquê? Porquê criar este clima, ou melhor, porquê trazer, agora isto sou eu, não é o Jean Guiton, porquê trazer para dentro da Igreja, para dentro da Igreja Católica, este ambiente de extremos? Quer dizer, este vício dos extremos, em que as pessoas praticamente são incapazes de se ouvir uma à outra. Se aquela vai para o Novo Sordo, já não fala com a outra que vai para o ritual de São Pio V, para a missa de São Pio V, para a missa em latim, seja na Fraternidade de São Pio X, seja no Instituto Cristo Rei, seja na Fraternidade de São Pedro, seja na Capelania Diocesana das Missas em latim. É absolutamente insuportável trazer para dentro da Igreja este ambiente de extremos que mutuamente se excluem de gente que deviam ser irmãos, que se compreendem, que se estimam, que se amam, que se aceitam. E agora, isto é um desafio também para o Papa Francisco. Então, quer dizer, a inclusão aplica-se ao James Martin, mas não à Fraternidade de São Pio X, não ao Instituto Cristo Rei, não à Fraternidade de São Pedro. Como é? A inclusão só se aplica àqueles que pensam como nós? Então, mas isso não tem nada a ver com a Igreja Católica. Isso tem a ver com aquilo que dizia o George Orwell naquela obra que retratava o sistema totalitário através da banda desenhada, não é? The Animal Farm, a Quinta dos Animais, não é? E depois terminava, não é? Na Quinta dos Animais todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Portanto, é este ambiente inaceitável que se vive de um lado e do outro, não é só no lado do Papa Francisco, é também do outro lado, que é absolutamente lamentável. E mais, no lado conservador, as guerras ainda são mais renhidas entre as diferentes partes, não é? Mas há uma parte que a mim me parece muito triste também, que é, e isso refere-se, antes de mais, ao documentário com o qual começamos este nosso programa, que é Mass of All Ages, a missa de sempre, de todas as idades, todas as épocas. Todos os tempos. Todo aquilo está baseado na teologia do Monsenhor Lefebvre, naquilo que ele ensinou, naquilo que ele pregou, na forma como ele resistiu. Só uma única vez em que ele aparece, porque não podia deixar de aparecer. Mas nunca ninguém fala dele, porque olham para ele como um excomungado. O Papa já lhe levantou a excomunhão, mas há muitos católicos que ainda não lhe abriram o coração, o que é uma pena. Mais uma vez, devemos, eu creio, apostar nos benefícios dos dois rituais. A Igreja Católica, no Ocidente, a sua grandeza não foi ser uma torre de Babel, mas foi ter muitos rituais. O ritual bracarense no nosso país, em Portugal, o ritual ambrosiano em Milão, na Itália, não é? O ritual galicano em França, tantos outros rituais. Era a sua grandeza. O Missal de Salisbury, não é? Eu não consigo entender porque é que todos os rituais, e na atualidade é também muito triste aquilo que se está a viver atualmente outra vez na Igreja Católica, que é todos os rituais são permitidos, exceto a missa de São Pio V. Mas isto é compreensível. É uma guerra. Infelizmente. Infelizmente é assim. Só pode ser resolvida através da reconciliação que nos dê outra vez, através da caridade e do perdão, a graça da comunhão. Amém. Amém. E ficamos por aqui hoje. Agradecemos a vossa presença, a paciência que vocês têm tido em ouvir desde o princípio ao fim, e aproveito só para vos dizer que todos os livros e programas a que assistimos e que fizemos referência durante este programa vão estar escritos na descrição. Uma boa noite a todos, Deus vos abençoe e até para a semana. Amém.